Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de relatos sobrenaturais. Mas antes eu quero pedir a você que gosta aqui do canal, já deixe seu like aí bem no início. Isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva também, você que ainda não é inscrito. E não se esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se tiver algum relato que queira mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui ó, na descrição desse vídeo. E se esse vídeo tiver a função de hypa ele aí pra mim, que também vai ajudar muito aqui o canal. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra esse relato. E o relato de hoje é relato sobre regressão. E o nome dele é Minhas Outras Vidas. Oi Mariana, tudo bem? Eu espero que sim. Esse é um relato meu. Prefiro não me identificar. Só posso te dizer que é um relato real. Que reencarnações e outra vida existem sim. Aqui lhe relato detalhes de todas as minhas vidas anteriores. Já fui homem, mulher, soldado, bruxa, juiz, lésbica e etc. Todas as minhas vidas passadas têm uma certa ligação com a minha vida atual. Elas não estão em ordem, e sim como aconteceram as sessões, e como eu escrevi também no meu diário. Para falar a verdade, eu nunca acreditei muito nessas coisas de regressão, vidas passadas, alma imortal. Tudo isso me parecia uma forma poética de fugir da realidade. Até o dia em que a minha própria realidade começou a ruir de maneira tão inexplicável que somente o sobrenatural me parecia oferecer alguma lógica. Eu tinha 34 anos, uma filha de 8 anos e um casamento em ruínas. Insônia, pesadelos recorrentes com pessoas que nunca vi, lugares que pareciam familiares demais. Acordava suada, chorando e às vezes com marca no meu corpo que não sabia explicar. Foi minha terapeuta quem sugeriu a regressão. A mente pode estar gritando por outras respostas que você ainda não reconheceu, ela me disse. Aceitei, cética, mas curiosa. E assim começou a minha travessia. Aí aqui, gente, ela separou aqui em tópicos, tipo, não tá em ordem como ela falou aqui, só para vocês entenderem, como ela falou ali em cima na introdução, não tá em ordem, né, tá como foi acontecendo as sessões, como ela foi regredindo ali nos anos, e aí ela separou aqui, ó, primeira vida, segunda vida, mas ela falou que não está em ordem. Então, a partir da agora, a gente vai ver aqui o que ela escreveu sobre as regressões, sobre as vidas passadas dela. Então, vamos lá. A primeira vida. O ferreiro do reino de León, século XII. Fui conduzida por uma rinoterapeuta experiente. Ao fechar meus olhos, vi-me caminhando por uma floresta úmida. As árvores eram diferentes. O céu estava nublado. O cheiro de madeira queimada e ferro invadiu ali as minhas narinas. Quando olhei minhas mãos, vi calos profundos e unhas negras de fuligem. Só aí que reparei que eu era um homem, um ferreiro. Meu nome era Esteban. Morava em uma vila nos arredores de León, no norte da Península Ibérica. Era o ano de 1143. Eu vivia de fabricar espadas e ferraduras para os soldados do reino. Era um homem de poucas palavras, mas muito respeitado. Tinha uma esposa chamada Alonza e 2 filhos pequenos, Matias e Hernando. A cena mudou de repente. Vi a Alonza deitada, fraca, tossindo sangue. Hoje sei que era tuberculose. Ela morreu em uma noite fria, segurando a minha mão. Mas nunca mais fui o mesmo. Afastei-me dos meus filhos e me mergulhei em álcool artesanal e na solidão.
Morreria anos depois, envenenado por um vinho estragado, com apenas 42 anos. A terapeuta me guiou para fora dessa lembrança, dessa vida passada, mas algo ficou. A dor de ter perdido a Alonsa. E um detalhe, ela tinha o mesmo olhar da minha filha atual. Um brilho idêntico nos olhos, como se dissesse: estou aqui, mesmo que tudo mude. A segunda vida, a bruxa de Cárnia do século XIV. A próxima vida veio com uma violência inesperada. Senti cheiro de queimado, ouvi gritos. Quando abri os olhos, dentro da hipnose, eu estava numa caverna. Era mulher, jovem, de cabelos longos e escuros. Meu nome era Agnese. Estava na região montanhosa de Cárnia, no norte da Itália, e era o ano de 1326. Vivia isolada com a minha avó, uma curandeira. Ela me ensinava sobre ervas, encantamentos e orações antigas. Mas havia chegado na região ali um medo, que era a peste negra, e ela assombrava a todos. E a qualquer mulher que soubesse curar. Era também vista como culpada. Aos 22 anos, fui acusada de feitiçaria. Um homem que me desejava e foi rejeitado me denunciou como bruxa. Fui levada à força, julgada em praça pública. Vi o olhar da minha avó quando me separaram dela. Ela gritou, lançou palavras em uma língua esquecida. Eu não sabia, mas ela estava me protegendo por um feitiço ancestral, um feitiço de ligação de alma. Morri queimada em uma fogueira. O fogo subia por minhas pernas e naquele momento, eu juro, vi os rostos conhecidos entre os que me assistiam. Um dos homens que me atirava pedras era o meu marido dessa atual vida. E ele estava lá naquela multidão, me repudiando. Terceira vida, soldado francês do século XIX. A transição foi mais suave. Agora eu era um jovem de farda azul e branca, sentia o peso de um rifle nos meus ombros, era francês e chamava-me Louis Dumont. Era 1809 e eu tinha 19 anos e estava envolvido nas guerras napoleônicas. Era órfão, criado por um padre e sonhava com liberdade. Lutei em várias batalhas, mas o que ficou marcado foi minha ida à Espanha, ironicamente próximo da vida que tive como Esteban, o ferreiro. Lá conheci uma mulher chamada Inês. Ela cuidava dos feridos. Era tipo uma enfermeira. Era bela, firme e muito doce. A amei com muita intensidade. Tivemos um filho, mas ele morreu aos 4 anos, vítima de escarlatina. Inês nunca se recuperou da dor. Um dia ela entrou em um rio e não voltou mais. Afundou como pedra. Eu fui morto semanas depois por um disparo acidental de um soldado aliado. O que mais me partiu não foi a morte, mas a sensação de que estava sempre condenado a perder quem eu amava. A quarta vida, a ama de leite brasileira do século XIX, Brasil Imperial. Não demorei muito a reencarnar depois da vida como soldado francês, voltando ainda no mesmo século. A imagem que veio depois era tropical. Eu era negra, forte, com as mãos calejadas. Meu nome era Rufina, nascida em 1833. Era escravizada numa fazenda de café em Minas Gerais. Mesmo escrava, fui colocada para cuidar dos filhos da senhora da casa. Tornei-me ama de leite. Depois babá, depois quase parte da família, mas nunca da família de verdade. Meu próprio filho foi vendido, tirado de mim e nunca mais o vi. A dona da fazenda, a dona Isadora, dizia que eu era como uma irmã.
mas bastou um boato de que eu teria feito um feitiço para proteger uma das crianças brancas e eu fui levada ao tronco e espancada quase até a morte. Morreria aos poucos, sem conseguir sequer dizer adeus ao menino que eu criei como filho. E a mãe dele, a mãe, era a mesma mulher que nesta vida é a minha sogra. A conexão me fez chorar por horas depois da sessão. Depois da quarta vida, algo começou a mudar também dentro de mim. Era como se pouco a pouco eu começasse a entender o motivo das dores que eu carrego, dos medos que me guiam, das escolhas que eu faço e repito mesmo sem querer. E a cada nova regressão, eu sentia que uma peça do quebra-cabeça ancestral se encaixava. Eu não era apenas eu era todas aquelas versões. A quinta vida. A monja armênia, século 17. Desta vez abri meus olhos em uma cela de pedra fria, iluminada por uma lamparina de chama trêmula. Era o ano de 1640. Eu era uma mulher chamada Zara. Vivia em um mosteiro isolado nas montanhas da antiga Armênia. Fui entregue ao convento ainda criança, após a peste levar a minha família. Cresci entre orações, cantos e silêncio. Aos 23 anos, tornei-me monja e copiava manuscritos religiosos com letras finas e cuidadosas. Eu amava o silêncio, amava a calma, mas havia algo que não me deixava em paz. Eram sonhos constantes com um homem de olhos escuros. Em meus sonhos, ele me chamava de Agnese. No início, achei que era pecado, que era tentação. Mas já nessa vida, eu compreendi que aquele homem era uma memória de outra vida, o da bruxa de Cárnia. Ele tinha me traído, e naquela vida como Zara, eu o perdoava. Escrevia cartas imaginárias para ele, e isso de alguma forma me libertava. Morri velha aos 68 anos, em paz. Foi uma das poucas vidas que eu conheci a serenidade, mas acho que ela era necessária. Diante de tantas tragédias, era como uma trégua entre tantas batalhas. A sexta vida, o juiz alemão, século 18. Essa vida foi um choque. Eu era um homem novamente. Chamava Henrique. Juiz de uma pequena cidade da Saxônia, no século 18. Era frio, racional, orgulhoso e julgava causas de mão firme, sem espaço para piedade. Aos 40 anos, condenei à morte de uma mulher acusada de infanticídio. Durante o julgamento, ela me olhou dentro dos meus olhos e disse: "Você está me matando de novo. Um dia você entenderá." A voz dela me gelou por dentro. Era familiar, e ali naquele transe reconheci. Era Alonza. Era minha mulher na reencarnação como ferreiro do século XII. Agora eu era o juiz, o algoz, e ela mais uma vez uma vítima. Depois daquele julgamento, minha vida virou um inferno. Pesadelos, doenças inexplicáveis. Minha esposa me abandonou, meu filho morreu aos 3 anos. Morri sozinho, com os olhos brancos, dizendo o nome dela, o nome de Alonza. Sétima vida. Voltei para uma vida mais próxima. Era o ano de 1922. Meu nome era Margarete e eu ensinava literatura em uma escola para moças na Inglaterra. Tinha 31 anos, solteira, dedicada a livros e às alunas. Mas a minha vida era um pouco secreta. Eu me apaixonei por uma professora, a Elizabeth. Vivíamos o nosso amor à escondida.
trocando cartas, olhares e às vezes momentos fugazes. A sociedade nos impedira. Um dia, infelizmente, alguém descobriu. Elizabeth foi mandada para longe. Nunca mais a vi. Dias depois, recebi a notícia que ela havia se suicidado. A dor foi tão profunda que entrei em depressão. Nunca mais ensinei. Passei os anos seguintes em uma clínica, sendo tratada com choques e silêncios. Morri em 1958, de parada cardíaca, sem nunca superar um amor proibido. Elizabeth, na regressão, vi seu rosto. E é a mesma alma que hoje é a minha melhor amiga. Aquela que sempre me compreende sem que eu diga uma palavra. Aquela que me resgata quando estou no fundo do poço. A oitava vida, cigana traída, século XV. Essa vida surgiu como um vendaval. Era noite, dançava ao redor de uma fogueira com outros ciganos. Eu era jovem, cheia de cor e vida. Chamavam-me de Malika. Vivíamos entre o sul da França e o norte da África, e o ano era 1455. Apaixonei-me por um homem forasteiro, o Sebastian. Ele me prometeu amor, casamento e um lar fixo. Contra o desejo da minha família, eu fugi com ele. Semanas depois, descobri que ele era casado. Quando tentei fugir, ele me entregou às autoridades locais como se eu fosse uma ladra. Fui presa e chicoteada em praça pública. Perdi o bebê que eu esperava. Ele me visitou apenas uma vez e cuspiu na minha cara e disse que era uma lição que eu precisava tomar. Morri de febre semanas depois. Mas antes roguei uma maldição em voz alta e disse a ele: na próxima vida eu verei você sofrer por amor como me fez sofrer nessa. Hoje Sebastian é o meu ex-marido, o pai da minha filha. E sim, ele me traiu mais uma vez, mentiu e me destruiu. Mas quando tentou recomeçar com outra, ela o deixou e levou tudo o que ele tinha, assim como eu havia prometido na vida como cigano. A nona vida, a menina silenciada, século XX, Brasil. Essa vida foi curta, dolorosa. Era 1972. Eu era uma menina pobre de Recife. Tinha 7 anos. Eu era chamada de Rosinha. Meu padrasto abusava de mim. Minha mãe fingia não me ver. Um dia tentei contar a uma vizinha e ela me bateu, dizendo que eu inventava histórias. Aos 9 anos, morri afogada no rio Capibaribe, após fugir de casa. Ninguém sentiu minha falta. Mas naquela água escura, algo despertou um grito que carrego nessa encarnação. O grito de quem nunca foi ouvida, quem foi silenciada. Hoje esse grito ainda vive em mim, mas pela primeira vez estou conseguindo ouvir e dar espaço a ele. E a partir daqui é o que eu fiz depois dessas regressões. O retorno à minha vida atual e o fio que une todas elas. Quando despertei da última regressão, senti como se tivesse vivido 1000 anos em uma tarde. Minha terapeuta chorava comigo, e ao acordar, depois da última regressão, foi como emergir de um oceano profundo. Por dias andei em silêncio, digerindo cada rosto, cada perda, cada amor e cada traição. Era como se as fronteiras entre o passado e o presente tivessem se rompido. Tudo o que eu fui estava aqui, comigo. Mas não era loucura, era só libertação. Minha terapeuta, Sandra, foi bem clara comigo e me disse o seguinte: agora que você viu, não tem como voltar atrás. Ou você nega tudo isso e se quebra aos poucos, ou aceita e transforma o seu futuro. E eu escolhi me transformar. Comecei devagar, primeiro com a minha filha.
Passei a olhar seus olhos como quem reencontra um amor que viajou séculos para voltar. E nos tornamos mais próximas. Ela começou a contar seus sonhos e nele falava de espadas, castelos, florestas, coisa que uma menina de 8 anos não aprenderia na escola. Quando fui atrás da minha melhor amiga, a Camila, ou melhor, a Elizabeth de outra vida, e num fim de tarde contei tudo para ela. Ela chorou. Disse que sempre sentiu que nosso laço era mais do que amizade. Nos abraçamos por alguns minutos, e isso pareceram várias vidas. E talvez eram. O dom. Com o tempo, algo curioso começou a acontecer. Sonhos vividos com pessoas que eu nunca conheci, intuições fortes, uma sensação de saber o que alguém carrega, apenas pelo toque. Até que uma vizinha me pediu ajuda com sua filha, que vivia doente sem explicação alguma. Durante a conversa, veio na minha cabeça uma imagem, uma mulher de séculos atrás curando com ervas. Lembrei-me de Agnese, da bruxa, da curandeira. Fui à feira, comprei arruda, alecrim, guiné e preparei banhos simples, com orações também simples, e dei para a menina tomar. Dias depois, a mesma melhorou. A notícia se espalhou ali pelo bairro. As pessoas começaram a bater na minha porta. Às vezes só queriam me ouvir. Outras vezes queria que eu as ouvisse. E outras pediam ajuda. Nunca me declarei curandeira, nunca cobrei nada. Só ouvi a minha intuição e ela vinha de longe. De muitas de mim, não sei como explicar. O encontro com meu ex-marido. O reencontro com o pai da minha filha aconteceu também meses depois. Ele me procurou por causa de uma crise com sua nova companheira. Ela o havia deixado e levado tudo. Ou seja, já era a segunda vez que uma das mulheres que ele arrumou o deixou e levou tudo. Ele estava quebrado, emocionalmente e financeiramente. Diante dele, vi não só um homem que me traiu nessa vida, mas vi Sebastião, que me enganou e destruiu Malika. Vi o soldado que me condenou como bruxa. Vi o ciclo, mas naquele instante, alguém em mim escolheu fazer diferente. Em vez de condená-lo ou amaldiçoá-lo mais uma vez, eu resolvi o perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque eu não queria mais viver com essa corrente. Porque carregar o ódio é permanecer preso a tudo que nos fere. Ele chorou, me pediu desculpas. E eu senti que pela primeira vez a roda do tempo pararia. O karma se dissolveria entre nós. Se tivermos mais uma vida, não será cheia de ódio como as anteriores. A minha transformação. Comecei a estudar terapias holísticas. Me formei em Reiki. Fiz curso de constelação familiar. Voltei à faculdade para cursar psicologia. E percebi que minha missão nunca foi só lembrar das minhas vidas passadas, mas sim usar essas memórias para ajudar os outros a curarem as suas. Passei a escrever diários, artigos e depois até histórias. E agora este relato, não para convencer ninguém, mas para dizer que há algo além do invisível, que a alma sabe o caminho e que nada do que vivemos é por acaso. O aprendizado final. Hoje, quando olho minha filha dormir, sinto como se estivesse protegendo o que mais de sagrado reencontrei. Quando abraço Camila, entendo que o amor verdadeiro não morre e que ele pode ser vivido em formas diferentes. Irmãs, amigas, filha, mãe, sogra, seja lá qual for. Ele apenas troca de forma, de corpo e de tempo. Quando atendo alguém, lembro-me que cada dor tem suas raízes profundas e que a cura não é apagar o passado, mas iluminá-lo e fazer ganhar sentido. Descobri que o maior poder que uma alma pode ter é a do perdão e o maior dom
é o amor que resiste aos séculos. Minha filha é reencarnação de Alonza, meu amor do século XII. Estamos nos reencontrando para viver esse amor sem perder a essência, só que de uma forma diferente. Minha melhor amiga é Elizabeth, um amor perdido do século XX. Meu ex-marido foi Sebastian. Eu mesma fui vítima, algoz, curandeira, santa, traída, professora, soldado e menina. Cada uma delas ainda vive em mim de alguma forma. E se você está escutando isso, talvez sua alma esteja pronta para lembrar também. Não somos um, somos muitos. E todos os nossos eus passados ainda vivem em nós, esperando apenas para serem ouvidos, aceitos e finalmente libertos. Todas essas vidas me ensinaram algo que agora eu carrego, e que nada também é por acaso. Os laços são eternos e só se desfazem quando aprendemos o que precisamos. Minha história ainda não terminou. Sinto que ela só apenas começou, pois agora comecei a entender mais sobre esta vida que vivo hoje. Mas hoje, quando também olho no espelho, não vejo mais apenas meu rosto. É como se eu viesse várias de mim, talvez ecos, todos os que já fui e todos que ainda serei. Mariana, esse foi meu relato, ou melhor, minha história. Seu canal foi apresentado a mim pela minha filha. Resolvi lhe enviar algo diferente, algo que nunca tinha mandado para nenhum outro canal. E só senti confiança de lhe enviar, pois minha filha me falou que você comentou em um relato onde você parece sentir que talvez seja sua última reencarnação. E sei que talvez você me compreenda. Muito obrigada pelo espaço cedido aqui no seu canal. Se quiser fazer um vídeo, pode ficar à vontade. Vou amar escutá-lo aqui no seu canal. Lhe desejo todo o sucesso do mundo. Eu que agradeço. E, gente, que bacana, que legal, né? Vidas passadas. Eu tenho muita vontade de fazer essa regressão aí, né? De vidas passadas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo do que eu possa ver lá atrás. Porque, que nem ela falou aqui, né? Ela, tipo, foram... Aqui, ó, ela foi... Que ó, já foi homem, mulher, soldado, bruxa, juiz, lésbica. Mas o problema é a questão que você tem que saber lidar. Ela tirou aqui várias lições e tá, tipo, mudando não só a vida dela, como de outras pessoas, que ela conseguiu trazer uma essência ali, ensinamentos. Só que a gente, quem faz regressão, a gente também tem que estar preparado, principalmente, né, o nosso emocional, porque pode ser o que você vê lá, se você não souber trazer a essência daquilo, fazer a mudança, pode ser que vai te atrapalhar nessa vida. Então você tem que estar muito preparado, principalmente emocionalmente. E eu acredito sim em regressões e outras vidas. E essa coisa que ela fala aqui de... Vocês acham que eu sou meio maluquinha. Mas eu acho que eu já comentei sim, né? Comentei, né? Porque ela tá falando aqui, né? Em outros vídeos, só não me lembro qual vídeo. Mas sim, gente, eu sinto, às vezes me vem essa sensação que eu não sei como explicar. Que era como... Eu sinto como se fosse realmente a minha última reencarnação. Nessa encarnação que eu tô agora, nessa vida que eu tô vivendo, eu já aprendi tanta coisa de um jeito, assim, das formas mais difíceis. Ainda tenho muito a aprender, isso eu admito, mas eu aprendi a perdoar. A questão que ela fala aqui do perdão, sim, é muito importante pra gente. E é uma libertação pra gente, né? A pessoa ali talvez te fez muito mal, você não quer ver a pessoa ali na sua frente, mas é importante você perdoar no seu coração. E eu carrego uma frase comigo, eu ouvi ela em algum lugar, e quando eu ouvi essa frase, isso já faz o que? Deve fazer uns 8 anos ou mais, não, bem mais, eu acho. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que perdoar não é conviver.
Então eu pus isso no meu coração. Poxa, eu posso perdoar, tirar aquela coisa ruim de mim e eu não preciso conviver com a pessoa, né? Então você perdoa ali a pessoa. Isso faz bem para você, pro seu espírito, né? E a pessoa, se quiser continuar sendo má, fazendo as maldades dela, que vá para lá e que ela seja castigada para lá e você fica livre, com a sua mente, né, tranquila, né? E isso é o que importa, né? E eu tenho aprendido muito isso, né? Essa coisa também de ser grata pelas pequenas coisas que você tem, as pequenas coisas que você conquista. Aí vocês vão falar, talvez, ela tá bem, coisa. Não, gente, tem hora que eu me estresso, que eu me irrito. Talvez eu acordo já irritada, nem sei porquê. Mas eu sempre busco dar a volta por cima ali. E essa coisa da reencarnação, eu não sei explicar pra vocês, mas é uma coisa que eu sinto, né? Gente, eu amo filmes de épocas, né? Amo essas coisas lá dos anos 50 pra trás, essas histórias, essas coisas. E eu não sei dizer o porquê, mas eu tenho vontade. Quem sabe um dia eu não faço aí uma regressão e trago aqui a minha experiência pra vocês, né? E confirmo, talvez, né? Através dessas regressões, dá pra entender o porquê desse meu sentimento aí. E, gente, esse foi o relato de hoje, né? Regressão aí em minhas outras vidas. É um relato bem extenso, bem grande. E assim, ela trouxe aqui em tópicos, né, que deu pra gente entender. Né? Ela falou, não tá em ordem, mas dá pra gente entender aqui direitinho. E ela trouxe aqui nos ensinamentos, falou coisas que eu também acredito, por exemplo, que a gente carrega, né, tipo um karma de outras vidas também para essas, né? Não é por acaso que você tem a mãe que você tem, o irmão que você tem, não é por acaso, sempre tem um mais aí por trás da história. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum relato aí sobrenatural, algum relato como este, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva aí quem não é inscrito, ative o sininho também quem ainda não ativou, para não perder nenhuma notificação de novos vídeos aqui. Deixa o like aí quem gostou do vídeo, hype esse vídeo também se ele tiver aí a função de hypar, isso vai ajudar muito aqui o canal. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!